O mundo nos ensina a perseguir resultados. O Kita nos ensina a construir alguém que merece alcançá-los. Você provavelmente tem pelo menos um personagem que mudou a forma como você enxerga a vida. Não porque ele era o mais forte, nem porque venceu todas as batalhas, mas porque em algum momento ele colocou em palavras algo que você sentia, mas nunca conseguiu explicar. Para mim, esse personagem foi o Kita Shinsuke. E o mais curioso é que ele quase nem aparece. Em um anime cheio de jogadores explosivos, talentos absurdos e partidas eletrizantes, Kita parece completamente deslocado. Ele não tem um saque devastador, não pula mais alto, não é o protagonista da própria equipe. À primeira vista, ele parece comum. Só que existe uma frase dele que ficou presa na minha mente desde a primeira vez que assisti Haikyuu. Eu apenas faço as coisas que precisam ser feitas. Quando ouvi isso da primeira vez, achei que fosse apenas uma fala bonita. Hoje acho que ela resume uma das maiores dificuldades da nossa geração. Porque nós crescemos acreditando que a motivação vem antes da ação. Esperamos sentir vontade para estudar, esperamos inspiração para trabalhar, esperamos confiança para começar, esperamos o momento perfeito para mudar. Enquanto isso, os dias passam e nossa vida fica presa entre planos maravilhosos e ações inexistentes. Kita vive exatamente ao contrário. Ele não depende da motivação, ele depende do hábito. E isso muda absolutamente tudo. Antes de continuar, vale contextualizar um pouco para quem nunca assistiu Haikyuu. Kita é o capitão da Inarizaki, considerado uma das equipes mais fortes do Japão. O curioso é que ele nem sempre está entre os titulares. Ele divide espaço com atletas muito mais talentosos. Mesmo assim, todos os respeitam. Não porque ele é o melhor jogador, mas porque ele se tornou o exemplo do tipo de pessoa que todos gostariam de ser. Enquanto outros treinam apenas quando estão inspirados, Kita aparece. Quando ninguém está olhando, o Kita aparece. Quando ninguém aplaude, ele continua aparecendo. E talvez seja justamente isso que faz ele um personagem tão humano. Porque a vida real raramente parece um final de campeonato. Na maior parte do tempo, ela parece uma terça-feira qualquer. Ninguém está assistindo, ninguém está batendo palmas, ninguém sabe o esforço que existe por trás da pessoa que você está tentando se tornar. É nesse silêncio que a maioria desiste. Mas é exatamente nesse silêncio que Kita constrói a sua identidade. E talvez a maior lição dele seja essa. Você não se transforma nos dias extraordinários. Você se transforma na soma de todos os dias comuns que escolheu não abandonar. No fundo, esse vídeo não é sobre vôlei. É sobre quem você está se tornando enquanto ninguém percebe. Porque talvez o verdadeiro campeonato da vida aconteça quando não existe plateia. Existe uma cena em Haikyuu que passa despercebida por muita gente. Enquanto todos estão treinando golpes espetaculares, Kita está arrumando os chinelos da equipe. É uma cena tão simples que parece irrelevante. Mas, para mim, essa cena diz mais sobre o caráter dele do que qualquer ponto marcado em quadra. Porque ninguém mandou ele fazer aquilo. Não existia recompensa, não existia plateia, não existia uma câmera registrando aquele momento. Ele simplesmente fez. E isso me fez pensar em uma pergunta que quase ninguém faz para si mesmo. Quem você é quando ninguém está olhando? Porque, sejamos sinceros, a gente vive em uma época em que tudo parece precisar ser mostrado. Estudamos e publicamos, treinamos e gravamos, trabalhamos e postamos, descansamos e compartilhamos. A validação se tornou tão importante que às vezes parece que uma ação só tem valor se alguém puder vê-la. Mas o caráter funciona exatamente ao contrário. Ele cresce no invisível. Aristóteles dizia que
Somos aquilo que repetidamente fizemos. A excelência, portanto, não é um feito isolado, mas um hábito. É exatamente isso que Kita representa. Ele não tenta parecer um disciplinado. Ele simplesmente vive de forma disciplinada. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Hoje, muita gente busca identidade antes das ações. Quer se sentir um escritor antes de escrever. Quer se sentir um atleta antes de treinar, um empreendedor antes de vender. A pessoa quer se tornar uma pessoa confiante antes de enfrentar os próprios medos. Kita inverte completamente essa lógica. Para ele, a identidade nasce da repetição. Você não acorda disciplinado. Você se torna disciplinado depois de centenas de dias fazendo o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. E talvez essa seja a parte mais desconfortável da maturidade. Aceitar que quase tudo que vale a pena é entediante. Porque, sejamos sinceros, treinar é repetitivo, estudar é repetitivo, economizar dinheiro é repetitivo, cuidar do próprio corpo é repetitivo, construir um relacionamento saudável também é repetitivo. Nós fomos convencidos de que uma vida significativa deveria ser emocionante o tempo todo. Mas, na realidade, ela é construída por pequenas decisões que quase nunca rendem uma boa história. James Clear escreve que toda ação é um voto para a pessoa que você deseja se tornar. Eu gosto dessa ideia porque ela tira o peso de mudar de vida e coloca o foco no próximo passo. Você não precisa provar nada hoje, só precisa votar, mais uma vez, na versão de si mesmo que quer construir. Talvez seja por isso que Kita transmite tanta paz. Ele não está tentando vencer o dia inteiro. Ele está tentando cumprir com honestidade aquilo que o dia exige dele. Enquanto o resto do mundo vive ansioso pelo resultado de amanhã, ele dedica toda a atenção ao trabalho de hoje. Existe uma liberdade enorme nisso. Porque quando você para de medir o seu valor pelos resultados imediatos, sobra energia para cuidar da única coisa que realmente está sob seu controle: as suas ações. No fim das contas, a disciplina de Kita não nasce da rigidez, ela nasce do respeito. Respeito pelos companheiros, pelo esporte, pela rotina e principalmente pela pessoa que ele escolheu ser, mesmo quando ninguém estava olhando. Existe uma fala do Kita que, para mim, resume toda a essência do personagem. Ele diz: não faço as coisas esperando um resultado. Faço porque acredito que é o jeito certo de fazê-las. Quanto mais eu penso nessa frase, mais eu percebo o quanto ela vai contra tudo o que aprendemos. Desde pequenos somos condicionados a viver em troca de recompensas. Estude para tirar uma boa nota, trabalhe para ganhar mais dinheiro, treine para vencer, publique para receber curtidas, faça porque haverá algo em troca. E, sem perceber, começamos a acreditar que o valor de uma ação depende do resultado que ela produz. Mas e quando o resultado demora? E quando ninguém reconhece? E quando você entrega o seu melhor e ainda assim perde? É nesse momento que muitas pessoas desistem, não porque o sonho morreu, mas porque o único combustível delas era a recompensa. Já o Kita parece que ele vive em outro mundo. Ele entende que algumas coisas têm valor simplesmente porque são corretas. Não importa se alguém vai notar, não importa se haverá aplausos, não importa se isso vai mudar sua posição imediatamente. Você faz porque esse é o tipo de pessoa que decidiu ser. Essa ideia me lembra muito o Viktor Frankl. Depois de sobreviver aos campos de concentração, Frankl escreveu que quem encontra um porquê consegue suportar quase qualquer como. Sempre achei essa frase bonita. Mas eu acho que eu só entendi o seu significado quando eu percebi que o porquê nem sempre é um grande sonho. Às vezes,
O seu porquê é apenas não trair os seus próprios valores. Continuar sendo gentil quando o mundo é cruel. Continuar estudando quando ninguém acredita em você. Continuar treinando quando parece que nada está melhorando. Continuar fazendo certo mesmo que isso apareça em uma foto ou em um currículo. Porque caráter é exatamente isso. É a decisão de permanecer fiel a quem você é, mesmo quando seria muito mais fácil abrir mão disso. E talvez seja essa a maior força de Kita. Ele não é um personagem que inspira porque vence. Ele inspira porque permanece. Em uma geração obcecada por velocidade, ele nos lembra da importância da constância. Em um mundo que mede pessoas por números, ele mede a si mesmo pelos princípios. Isso também conversa com os estoicos. Marco Aurélio escreveu que o trabalho do ser humano é agir conforme a sua natureza, sem depender da aprovação dos outros. Sempre que leio isso, lembro do Kita, porque ele nunca parece preocupado em provar alguma coisa. Ele não entra em uma quadra para convencer ninguém de que é incrível. Ele entra para cumprir o seu papel da melhor maneira possível. Existe uma tranquilidade quase inacreditável nessa postura. Imagina como seria viver sem a necessidade constante de impressionar alguém. Sem comparar a sua caminhada com a dos outros, sem deixar que um fracasso definisse quem você é. A verdade é que nós controlamos muito menos do que gostaríamos. Não controlamos as oportunidades que aparecem, não controlamos o reconhecimento, não controlamos o tempo das coisas. Mas existe algo que continua completamente nas nossas mãos. A forma como escolhemos agir hoje. Talvez seja por isso que Kita transmita tanta paz. Porque ele já entendeu uma verdade que muitos de nós passamos anos tentando aprender. A felicidade não nasce quando finalmente conquistamos aquilo que queremos. Ela começa no momento em que nossas ações passam a estar alinhadas com aquilo que acreditamos. E quando isso acontece, até os dias mais comuns deixam de parecer vazios. Eu sei que parece meio brega, mas existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz que nós passamos a vida inteira correndo atrás de conquistas. E sem perceber que a maior conquista sempre foi quem nos tornamos durante o caminho. E talvez seja exatamente isso que Kita tenta nos ensinar em Haikyuu. Quando o jogo acaba, o placar deixa de importar. As medalhas enferrujam, os troféus acumulam poeira, os recordes infelizmente são quebrados. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que parecia definitivo desaparece. Mas existe uma coisa que permanece: o caráter que você construiu. É curioso pensar nisso porque em Haikyuu existem jogadores mais talentosos, mais fortes e muito mais impressionantes que o Kita. Mesmo assim, poucos personagens deixam uma marca tão profunda, porque nós não admiramos apenas aquilo que alguém conquista, nós admiramos aquilo que alguém é, e talvez essa seja a maior diferença. Durante muito tempo eu também achei que a vida era uma corrida por resultados, que quando eu tivesse mais inscritos, mais dinheiro, mais reconhecimento ou até mais oportunidades, finalmente me sentiria mais realizado. Só que a vida sempre encontra um jeito de mover a linha de chegada. Quando você alcança 1.000 inscritos, quer 10.000. Quando você chega aos 10.000, quer 100.000. Quando conquista um sonho, outro aparece logo em seguida. Se a nossa felicidade depender apenas do próximo resultado, estaremos condenados a viver sempre esperando. Kita parece ter entendido isso muito antes que todos nós. Ele não deposita sua paz em algo que ainda vai acontecer. Ela nasce da consciência de que hoje ele fez o que podia fazer, e talvez seja justamente isso que esteja faltando para muita gente. Nós queremos controlar o futuro, quando mal conseguimos cuidar do presente. Queremos garantias antes de agir, queremos certeza antes de começar, queremos reconhecimento antes de merecê-lo. Mas a vida não funciona assim. Ela recompensa quase sempre aqueles que continuam aparecendo, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando parece que nada está acontecendo,
porque é justamente nesses dias silenciosos que a transformação acontece. A verdade é que ninguém acorda extraordinário. As pessoas extraordinárias são apenas pessoas comuns que decidiram não negociar seus princípios todos os dias. No fim, essa sempre foi a filosofia do Kita: fazer bem feito. Não porque alguém vai elogiar, não porque existe uma recompensa esperando, mas porque essa é a pessoa que ele decidiu ser. E eu acho que existe uma liberdade enorme nisso. Porque quando você entende que seu valor não depende dos aplausos, você finalmente para de viver para convencer os outros. Você começa a viver de acordo com aquilo que você acredita. Talvez você nunca seja o mais talentoso da sala, talvez nunca seja o mais inteligente, talvez nunca seja nem o mais famoso, mas você sempre pode ser alguém confiável, alguém íntegro, alguém que honre a própria palavra, alguém que continua fazendo certo mesmo quando ninguém está olhando. E sinceramente, se existe uma vitória que vale a pena perseguir, talvez seja essa. Porque no fim das contas, a vida não vai perguntar quantas vezes você venceu. Ela vai perguntar quem você escolheu se tornar enquanto tentava vencer. E para mim, essa é a verdadeira lição que o Kita deixou. Não apenas para quem gosta de anime, mas para qualquer pessoa que ainda acredita que o sucesso mais importante é conseguir olhar para o próprio reflexo e sentir orgulho da pessoa que está ali. Se esse vídeo fez você enxergar Kita, ou até a si mesmo, por uma perspectiva diferente, eu fico muito feliz por termos compartilhado esse minuto juntos. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o mundo sempre vai celebrar os grandes resultados, mas é no silêncio da rotina que uma grande pessoa é construída. Um salve para Lissa_123 e um salve para o Henry KKS, que são os membros do canal hoje. Se você quiser se tornar membro e apoiar o canal, apoiar o projeto, é do lado do botão inscrever-se para você ter vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos que são lançados aqui publicamente. Então, corre lá, é baratinho. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha, comenta. Eu tenho um livro de poesias que você pode acessar aí na minha biografia ou na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado. E até a próxima.